Qual dessas pinturas passa a maior sensação de amplitude? E qual delas passa a maior sensação de rigidez? Já percebeu que algumas pinturas parecem mais interessantes quando o elemento principal não está exatamente no centro? Enquanto outras geram uma maior sensação de rigidez, atraindo o olhar do observador para o centro da pintura. Na verdade, isso depende da intenção que o artista quer passar em sua obra. Ele tanto pode escolher colocar o elemento principal centralizado, gerando mais tensão, ou deslocado, permitindo assim que o olhar do observador possa passear livremente pela pintura. Mas você deve estar se perguntando: ok, então como faço para distribuir melhor os elementos que vão compor minha pintura? Bom, primeiramente precisamos entender do que estamos tratando nesse vídeo, não é mesmo? E aqui estamos tratando do conceito de composição na pintura, mais especificamente abordando o conceito de composição aplicado para a pintura de paisagem. Mas depois que você entender como fazer isso, poderá usar tranquilamente para outros temas da pintura. Composição é a forma como o artista distribui os elementos sobre o suporte, seja ele de papel, tela ou outro qualquer. E existem diversas formas para elaborar boas composições na pintura. Porém, nesse vídeo você irá ver comigo uma ferramenta muito simples que pode ajudar a resolver isso: a regra dos terços. Então pegue seus pincéis que vamos começar. Nesse estudo que fiz, temos duas pinturas de paisagem principais. Na pintura da esquerda, observe que o elemento principal, que nesse caso é uma árvore, está centralizado. Perceba que a linha do horizonte foi colocada propositalmente no centro, dividindo a paisagem em duas partes iguais, 50% para o plano da terra e 50% para o plano do céu. Há também duas outras linhas de interesse nas diagonais que apontam para o centro da pintura. Podemos chamar essas linhas de interesse de linhas de construção da composição. E tanto as diagonais quanto a linha do horizonte apontam para o centro da imagem. Isso faz com que o olhar do observador seja atraído para esse ponto central e, inevitavelmente, fique preso aí. A tensão é tal que os detalhes ao fundo não são observados naturalmente, a não ser que o observador force seu olhar a ir para lá. Esse é o caso do elemento centralizado, em que há maior rigidez na pintura. Na imagem da direita, como você já deve ter percebido, a área da pintura foi dividida na horizontal nas partes 1, 2 e 3 e na vertical também em 3 partes. Essa divisão entre partes verticais e horizontais resulta em 9 retângulos menores. E essa é a ideia principal da regra dos terços: dividir a área a ser pintada em 3 partes iguais na horizontal e 3 partes iguais na vertical. Essa regra pode ser aplicada com melhor proveito na pintura de paisagens, e tanto pode ser usada para dividir suportes no formato retangular, como é o caso aqui do exemplo, quanto do formato quadrado. Quando dividimos a paisagem utilizando a regra dos terços, o observador não é forçado a olhar apenas para o elemento central,
pois há um número maior de linhas direcionando o olhar para 4 pontos de interesse. São para esses 4 pontos de interesse que surgem na interseção entre as linhas verticais e horizontais que o olhar do observador será atraído. Percebem agora como isso divide a atenção, fazendo com que o olhar possa percorrer mais livremente a pintura? Dividir o suporte em porções de terços trará mais harmonia e equilíbrio para a pintura de paisagem. Esses terços podem ser usados em variadas combinações. Nesses pequenos estudos que estou fazendo, procuro mostrar algumas dessas possibilidades. Você poderá tirar partido dos 4 pontos de interesse e das 9 áreas que surgem a partir da aplicação da regra dos terços. Os pontos de interesse, entretanto, são regiões de maior importância, pois neles podemos posicionar os elementos que queremos destacar. Também é possível criar subdivisões dessas 9 áreas pela metade ou em novos terços para descentralizar elementos, como demonstro nesse exemplo em que a árvore está posicionada mais para a direita, ou no anterior em que a palmeira está deslocada mais para a esquerda. Uma das composições possíveis é utilizar 2 terços para a parte de terra e 1 terço para a parte de céu. Nesses 3 exemplos temos essa proporção. Ter menos área reservada para o céu não implica necessariamente em uma pintura com menos amplitude. A amplitude da paisagem poderá ser conseguida com a utilização dos planos de pintura e da forma como você direciona o olhar do observador com elementos que criam profundidade. Colocar a linha do horizonte próximo ao terço superior é a proporção ideal se queremos destacar os campos, por exemplo. Por outro lado, quando colocamos 2 terços para a área do céu e apenas 1 terço para a área de terra, o céu se torna o protagonista. Em nenhum dos 8 estudos que fiz aqui pintei a parte do céu, pois meu objetivo era que a ideia das proporções ficasse mais fácil de visualizar. Mas, se você optar por colocar a linha do horizonte no terço inferior, procure dar mais ênfase para as nuvens. Utilize, por exemplo, nuvens dramáticas, como um dia de chuva, ou uma iluminação especial, como as proporcionadas pelo nascer ou pôr do sol. Ou ainda, utilize a perspectiva atmosférica para criar bosques mais esmaecidos em um plano de fundo mais distante. Mas existe uma coisa muito importante e que frequentemente esquecemos: o espaço vazio. Na pintura em aquarela, é fundamental reservar áreas vazias para que a técnica seja bem empregada. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Nesse vídeo, não pretendi esgotar tudo sobre a regra dos terços, apenas lançar alguns recursos para que você possa melhorar sua pintura. Da próxima vez que começar uma pintura, experimente dividir mentalmente a tela ou papel em 3 partes. Não pense na regra dos terços como uma fórmula. Ela não é uma lei que deve ser seguida rigidamente. Pense nela como mais uma maneira de descobrir onde colocar aquilo que realmente importa. A regra dos terços não pinta por você, ela ajuda você a decidir onde pintar. Curta, comente e se inscreva no canal.